Olá, tudo bem? Vamos conferir o que a gente vai falar essa semana aqui no canal Direito com Acesso? Dá uma olhada. Hoje a gente vai falar sobre contrato doméstico. De forma mais específica, eu vou estar trazendo nesse vídeo o conceito, a diferença entre empregado doméstico e diarista e os casos de morte do empregador, do patrão, como é que ficaria essa situação desse contrato. Mas vamos para a primeira parte, que é o conceito. Esse conceito que eu vou trazer para vocês é da professora Evólia Bonfim. Eu compartilho muito do entendimento dela e adoro a didática, então já fica essa dica aí para vocês em relação a estudiosos do direito do trabalho. Agora, vamos para o conceito, de fato, já que eu estou enrolando tanto. Contrato doméstico é todo aquele tipo de documento que rege aquela relação de emprego doméstico entre empregador, que é o patrão, e o empregado doméstico. E o que seria empregado doméstico? Que é a parte mais interessante para a gente. É toda pessoa física, e a gente elimina a pessoa jurídica, que é a empresa, que presta o seu serviço direta ou indiretamente, eu já vou explicar o porquê, para uma pessoa ou uma família, dentro de um ambiente residencial, de forma contínua, sem interrupção, por mais de 2 vezes na semana, mediante pagamento de salário e sem fins lucrativos. Então, assim a gente já consegue entender o porquê que a gente elimina como destinatário final as empresas, porque elas possuem fins lucrativos, as ONGs, porque mal ou bem elas arrecadam dinheiro, arrecadam renda para ajudar outras pessoas e até a própria instituição, e as igrejas, pelo mesmo motivo das ONGs, porque elas arrecadam também dinheiro, tem um cunho econômico. Tendo em vista essas diferenças, a gente também precisa observar uma questão sobre a terceirização. O que é isso? Eu sou uma pessoa que eu presto serviço doméstico e eu tenho uma empresa que me contrata para que eu preste esses meus serviços para residências, famílias, pessoas, enfim. Então, nesse caso, eu não consigo desconfigurar o meu contrato doméstico. Por quê? Porque o contrato doméstico, seu fim, ele tem que ser a residência. Só que essa empresa que me contrata, ela só é uma intermediária desse contrato. Ela só fica com a responsabilidade de me pagar e também de dizer qual é o meu posto de trabalho, por exemplo, as casas que eu vou prestar o meu serviço. Então, aqui a gente não consegue descaracterizar por esses motivos que eu disse anteriormente. Mas cuidado, porque se as famílias ou a pessoa física que contrata essa empresa, que é a terceirizadora, né, do serviço, do meu serviço no caso, ela não pagar todos os meus direitos, essa família e essa pessoa vai ser responsável solidariamente por esse débito trabalhista. Por quê? Porque essa família, essa pessoa, ela tem o poder de fiscalizar essa empresa. Por isso que eu disse lá no começo que é todo tipo de ordem direta ou indireta, porque eu posso receber a ordem dessa empresa ou diretamente da família. Tanto faz. O que caracteriza o contrato doméstico, como eu disse, é o seu fim, que é a residência. Assim, a gente já pode migrar para a diferença entre diarista e empregado doméstico. Eu acho que 2 requisitos são fundamentais para a gente entender essa diferença. Eu acho não, eu tenho certeza. Que são a continuidade, ou seja, a falta de interrupção dessa prestação de serviço, e a subordinação, o recebimento da ordem. Então a gente já consegue entender o que é um pouco o diarista. Por quê? O diarista, na verdade, para complicar não, para facilitar mais a vida de vocês, é como se fosse um autônomo. Ele não recebe ordem direta, ele não recebe nenhum tipo de controle do seu empregador, seja de horário, seja de serviço. Ele recebe por dia, por isso que é diarista, ou hora, também é possível. E também tem essa questão da continuidade, ou seja, ele não pode prestar o seu serviço, essa diarista, esse diarista, de dias fixos. Por exemplo, eu tenho uma empregada doméstica e eu viro para ela e falo, olha só, fulana, você vai ter que trabalhar toda terça e quinta. Isso não pode, porque isso já caracteriza o empregado doméstico. Então,
É mais ou menos nesse sentido que a gente consegue visualizar de forma prática, até porque o objetivo do canal é exatamente esse, trazer também exemplos para vocês visualizarem melhor os conceitos do direito do trabalho. Porque não adianta nada a gente saber o direito de forma muito complicada e não conseguir visualizar, não conseguir ter acesso a ele. Então é mais ou menos isso. E por fim, a questão das mortes dos empregadores, desses patrões. A gente sabe que existe a possibilidade daqueles contratos terceirizados também, que eu disse no começo do vídeo, das babás, das próprias empregadas domésticas, dos cuidadores de idosos, dos motoristas. Então eles todos estão incluídos nesse bolo aí de terceirizado. E quando há a morte desse empregador, desse patrão doméstico, o contrato, se essa pessoa ela continua prestando o seu serviço para a família, o contrato ele continua o mesmo, não tem essa interrupção. Só vai haver interrupção se a família não tiver interesse. E aí quem fica responsável é o membro que for continuar com esse tipo de ordem, com esse tipo de controle desse empregado. Bom, gente, é isso por enquanto. Eu vou trazer os outros vídeos para vocês. Espero de verdade que ele possa te ajudar de alguma forma. E desejo um ótimo final de terça-feira e um forte abraço!